Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja com todos, amém? Que bom poder estar aqui, poder contemplar os irmãos, essa igreja amada. Eu aprendi uma frase com um pastor, colega, um grande amigo meu. Inclusive hoje ele está mais uma vez ali nos apoiando, nos ajudando. Pastor Josué. Pastor Josué, ele é um pastor assembleano mais batista que eu conheço. Pastor Richard conhece. Um homem de Deus. E ele me ensinou essa frase, e eu quero compartilhar com os irmãos. Há cultos, diz ele, que não deveriam começar. Mas há cultos que não deveriam terminar. E esse é um deles. A presença do Senhor neste lugar é algo tremendo, é algo maravilhoso, querido. É bom estar aqui com você. Que bom poder dividir esse momento com você, ainda mais nesse tempo especial para a vida dessa igreja, para a vida do seu pastor, esse irmão querido, esse colega, amigo. É tão difícil de escrever diante de tantas palavras que eu tenho a respeito do pastor Richard. Esse momento para a vida da Memorial, para a vida do pastor Richard, chegando aqui nesse momento, essa próxima semana, o próximo sábado, passa na minha cabeça um filme, né, de todo o tempo que eu já pude aprender com essa igreja, viver e ver que os irmãos estão dando mais um passo, agora para confirmar, de uma forma bem segura, convicta, o chamado, aquilo que o Senhor quer continuar realizando nessa cidade, através da vida desta igreja, na vida juntamente com esse servo do Senhor. Glória a Deus pela escolha, pela decisão, entendendo o tempo do Senhor, os momentos do Senhor, tudo aquilo que nós aprendemos juntos, crescemos juntos. Quando cheguei na Memorial, através de um convite, estávamos quase que aceitando um convite para ir para um outro lugar, mas o meu coração não tinha aberto ainda, não estava aberto, e eu dizia a Raquel, olha, não sei, na ocasião estava junto com o pastor José Roberto ali na Jaci, estávamos caminhando, aprendendo também com ele, e não era aquele lugar. De repente o pastor, na ocasião o pastor Orlando, me liga, me fala do portal, de um lugar chamado Portal do Gramado. Falei, mas existe? Pelo nome eu quero conhecer. E aí os irmãos já imaginam, né? Eu entendi, Senhor, eu sei agora onde fica. Quando eu conheci, eu falei, eu sei onde fica o confins da terra. Não sabia que ficava em Campo Grande. Eu gosto de dizer isso, irmãos, pelo amor e por aquilo que o Senhor tem feito naquele lugar, naquela região, porque eu acho que eu era a pessoa que achava aquele lugar mais feio. Mas quanto mais feio eu achava aquele lugar, mais eu amava. Era uma coisa impressionante. E aí deu no que deu, né, irmãos? O Senhor nos tem conservado ali pela sua misericórdia há alguns anos. Completamos aí 17 anos naquele trabalho, um bom tempo trabalhando com essa igreja, e nós temos alegria em ter essa referência, essa igreja como igreja mãe, e temos sempre olhado para a vida dos irmãos, e temos aprendido, e os irmãos têm sido formados ali com essa referência de mãe. É sempre bom ter essa referência boa de uma igreja que avança, de uma igreja destemida, uma igreja de coragem, uma igreja de amor, uma igreja que faz diferença, né? Porque foi plantada para fazer a diferença. E é justamente sobre isso que eu quero cooperar com os irmãos nessa noite, para a gente aprender um pouco mais sobre esse projeto, esse propósito do Senhor. E o Senhor colocou em meu coração um texto que encontra em Lucas no capítulo 9. E eu quero ler com os irmãos uma parte desse capítulo, a partir do verso de número 10,
que fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes, uma experiência. Quando lemos esse texto, o Senhor confirmou aquilo que estaríamos compartilhando e aprendendo também mais com o Espírito. Lucas capítulo 9, versículo 10 até o verso de número 17. Você achou? Mantém depois da leitura a sua Bíblia aberta, para que você esteja conferindo, né, que vai ser baseado no texto. A palavra é a nossa regra de fé e prática, então nós temos que aprender da Bíblia, da palavra. Diz assim esse texto aqui na versão a qual eu trouxe: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas a multidão, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-os, falavam-lhes a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhes disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimentos, pois estamos aqui em um lugar deserto. E ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fôssemos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse os seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueram os olhos para o céu e os abençoou. Partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. E todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Amém? Vamos orar. Mais uma vez, vamos nos colocar diante do Senhor, abaixe sua cabeça, vamos pedir que o Senhor traga toda a revelação do que Ele quer compartilhar conosco. Pai, nós nos rendemos a Ti, nós reconhecemos que do Senhor vem a confirmação da Tua palavra, do Senhor vem a ousadia, do Senhor vem o entendimento dessa palavra. Pai, não é a capacitação, a capacidade do homem, mas é a revelação do Teu Espírito, a interpretação que Ele traz, ó Deus, do conhecimento dessa palavra. Revela-se a nós através dessa palavra o que o Senhor tem, ó Deus, a ensinar, ó Deus, a corrigir, a instruir, porque o Senhor diz em Tua palavra que a palavra, ó Deus, ela é apta para isso. E aqui nós estamos, ó Deus, diante desta palavra, abertos, Senhor, despidos de toda a armadura, despidos de toda, ó Deus, resistência, para que esta palavra, ela faça em nós o que o compraz ao Teu coração. Senhor, sabemos que ela não voltará vazia para o Senhor, por isso abrimos, ó Deus, o coração, para que o Senhor cumpra, ó Deus, em nossa vida, aquilo a qual o Senhor tem a nos ensinar, ainda mais nessa noite, Senhor. E sobre a minha vida, me coloco mais uma vez como instrumento, para que toda glória, toda honra seja dado ao Senhor, e assim o Teu povo seja alimentado, ó Deus, e o Teu nome é engrandecido nessa cidade. Em nome de Jesus é que oramos, amém, amém, glórias a Deus. Amados, eu quero compartilhar sobre um tema que tem chamado muito minha atenção, e esse texto, o Senhor, Ele nos permite isso, e eu ouvi acerca disso há poucos dias. Isso desenvolveu muito em mim, acerca de ser uma igreja indispensável. E esse é o tema que eu quero utilizar para a nossa meditação: ser uma igreja indispensável. E quando eu estava meditando e me debruçando em buscar a vontade do Senhor, Ele disse: olha, fala a minha igreja. O tema que IBM
é chamada para ser uma igreja indispensável na vida dessa cidade. Amém, queridos? Diga isso ao seu irmão: você é chamado para ser uma igreja indispensável nesta cidade. Repita isso, diga ao seu irmão, compartilhe isso com ele. Já comece a profetizar e a ser usado pelo Senhor. O Senhor te chamou não para ficar apenas no banco, mas para fazer a diferença. E é sobre isso, querido, que eu quero aprender ainda mais com o Senhor, juntamente com os irmãos. Estava ali em uma conferência no início do mês, na metade do mês agora de fevereiro. Na terceira, alguns pastores estiveram ali, um deles o pastor Alvim, da Igreja Batista Vale da Bênção, de Formiga. E ele trouxe esse tema, falou muito ao meu coração, mas ele falou acerca de ser igreja indispensável versus igreja admirável. E ele trouxe esse tema e ele abordou ali dentro do seu destaque, ele diz, né, que há uma grande diferença entre ser uma igreja indispensável e ser uma igreja admirável. E ele disse: olha, a igreja admirável é aquela onde as pessoas elas dizem sobre ela: que povo legal. E ele começou a trazer algo que realmente é o que nós ouvimos, e até mesmo às vezes o que nós falamos acerca de determinada igreja. Nossa, que povo legal, que louvor legal, que ambiente legal, que lugar legal. Mas aí ele falou: olha, acerca da igreja indispensável, é um pouco diferente. A igreja indispensável, ela não trabalha no campo do elogio. Na verdade, ela torna indispensável porque ela começa a viver com a sua comunidade dentre as suas necessidades. Ela começa a viver no meio do povo as necessidades do povo, e aí as pessoas têm algo a dizer também acerca dessa conhecida igreja indispensável. E as pessoas se referem a ela dizendo: olha, se essa igreja fechar, se esse povo mudar, o que será de nós? E assim é o que nós vemos, às vezes, nas vizinhanças. Ah, mas aqui morou uma pessoa que marcou a minha vida. Aí você vai ver, era um servo do Senhor. Uma família que foi indispensável naquela vizinhança, que fez a diferença. Queridos, nós entendemos que nós, igreja do Senhor em Campo Grande, somos chamados para fazer a diferença. É muito fácil reclamar de buraco, é muito fácil reclamar do sistema, é muito fácil reclamar apontando o dedo para as autoridades, mas esquecemos de olhar para nós e perguntar a nós mesmos: que diferença eu tenho sido na minha cidade? Você já parou para pensar, se você mudasse dessa cidade hoje, você faria falta? Ou seria um alívio? Quer dizer, já foi, que venha outro melhor. Que tipo de vizinho, de vizinhança, que diferença temos feito através dos nossos atos como uma igreja indispensável. Temos procurado ser uma igreja admirável, um povo admirável, com a melhor colocação na cidade, o melhor carro, a melhor casa na vizinhança. É interessante, querido, nós olharmos para esse texto e nós vemos que Jesus, ele tem o interesse de ensinar a sua igreja, aqueles primeiros 12, e ele começa a ensinar levando o seu povo a um discipulado prático, coisa que na verdade muitas vezes nós resistimos. O negócio chamado discipulado, vão entrar na minha vida, ainda mais quando ele torna prático. Vão fazer eu movimentar alguma coisa. Jesus, ele leva aqueles discípulos, eu costumo dizer à nossa igreja, aqui somos nós, o início, não podemos fugir disso. Ele leva a igreja de Campo Grande, independente da placa da denominação, ele leva a sua igreja, nós, a um discipulado prático, a um trabalho de campo. É o que as universidades fazem com seus alunos. Hoje se tem muito o estágio. É preciso apresentar uma carga horária, um número X de horas, para poder consolidar, fortalecer o seu diploma.
a sua formação. Um trabalho prático, a igreja precisa entender isso. Aliás, essa experiência, uma experiência que não tem ação, ela não serve para nada. E é isso que Jesus, depois de ensinar e caminhar, e já está há algum tempo com aqueles homens, começa agora a levá-los a um treinamento, um trabalho prático. Mas para quê? Para que eles fossem apenas formados, mas para que eles fossem transformados, e através dessa transformação pudessem transformar outros. Não é isso que Paulo fala? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Assim tornamos agentes de transformação no meio em que nós estamos. Jesus leva esses homens ali, leva esses homens àquela experiência. Eu vejo que é o que Jesus tem procurado fazer também em nós, na igreja desse tempo, a igreja em Campo Grande. Jesus estava preparando aqueles homens para serem indispensáveis em sua geração, e Ele está procurando e trabalhando em homens e mulheres desse tempo, que queiram ser também pessoas indispensáveis, que façam a diferença. E eu quero entender com os irmãos acerca desse tema, ser indispensável, ser uma igreja, não uma igreja admirável, mas uma igreja indispensável, a partir de 3 indicadores que esse texto nos mostra. E eu quero chamar a sua atenção agora, querido, ao versículo 12 e ao versículo 13. Vamos ler esse texto mais uma vez. Versículo 12 e 13 nos apresenta o primeiro indicador do que é uma igreja indispensável. Diz assim: e já o dia começava a reclinar, então chegando-se a ele os 12 disseram-lhe: despede a multidão, para que indo a lugares e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas eles disseram-lhe: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fôssemos comprar comida para todo esse povo. Querido, nós entendemos, segundo a direção do Senhor, para ser uma igreja indispensável, é necessário que a igreja entenda que ela foi revestida da autoridade de Jesus. É muito fácil despedir esse ou aquele, é muito fácil dizer: ó, daqui para frente eu não consigo fazer mais nada, daqui para frente é só um alto escalão na igreja, e olha, o meu posto ali não é nada. E às vezes, quando se trata de liderança, é muito fácil dizer: não temos comida. Hoje pela manhã recebi mais uma visita de um jovem que passa pela igreja, e ele veio com aquele mesmo discurso como andarilho, pedindo dinheiro, pedindo comida, e eu ouvi. Eu não disse nada a ele a não ser: olha, o que eu tenho e o que eu posso te dar, acredito que é o que você precisa e o que eu também preciso, e eu quero compartilhar com você Jesus. Você quer que eu ore por você? Não, eu só quero 5 reais. Você quer que eu oro? Eu quero ir até a sua casa. Não, eu só quero um pacote de arroz. E eu insisti com aquele jovem. Eu sei porque ele queria esse dinheiro, porque ele queria esse mantimento. E eu disse: Jesus pode mudar a sua história. Congrega conosco aqui pessoas que foram libertas, que estavam há mais de 16 anos dominados pelo vício das drogas. Jesus mudou a história, Ele quer mudar a sua, mas você tem que querer. Tudo começa agora. O Senhor marcou esse encontro. Aquele jovem falou: depois eu volto. Ele não quis mais os 5 reais. Você não quer que eu ore por você? Não. Amados, às vezes é muito fácil dizer que não tem, e acabar também não passando o que ele mais precisa.
Nós como igreja, nós somos revestidos da autoridade. O texto que lemos, olhando também nos versículos anteriores do capítulo 9, você pode observar na sua casa, Jesus tinha acabado de dar àqueles homens uma missão, uma autoridade, primeiramente enviado àqueles homens para fazerem diferença, deu aos discípulos respaldo para que eles pudessem executar com legitimidade a vontade dele, diante daquelas aldeias, em meio àqueles povoados. O versículo 1 até o versículo 7 fala que eles receberam autoridades para anunciar a chegada do reino de Deus, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Mas quando nós olhamos para essa experiência prática, eles ficaram maravilhados, eles até sentiram alegres, sentiram abençoados pelo Senhor, mas não basta isso. Veio o segundo momento do ensino, continuar aprendendo, algo que a igreja precisa entender. Nós temos que conhecer e continuar conhecendo o Senhor, não parar. Não, eu já estou há 5 anos na igreja, não, eu sou membro dessa igreja, eu sou membro fundador, glória a Deus por isso, mas há quanto tempo você parou de frutificar? Quanto tempo você não ganhou uma pessoa para Jesus? Eu quero trazer para você uma notícia que vai trazer um problema, mas um ótimo problema para essa igreja. Se os irmãos, cada um, ganharem mais outro, o pastor vai ter que arrumar outro lugar, porque não vai caber. Os irmãos sabem disso, não é coisa nova, mas nós acomodamos. Jesus leva aqueles homens para um treinamento prático, porque nós não somos chamados para sermos admirados. Nossa, o fulano, depois que ele teve o encontro com Jesus, ele entrou para essa igreja, ele ficou bonzinho, ele não buzina, ele não bate mais na esposa. Que bom que parou de bater, porque senão ele é preso agora. Mas nada mais do que isso ser admirável, não faz diferença. Ele não tem uma palavra de autoridade, ele faz como esses homens faziam. Vamos despedir. Esquece que foi revestido da autoridade do Senhor. Ah, queridos, nós identificamos erros também na igreja dos tempos contemporâneos, desse tempo, desse período. Erros como aqueles homens também tiveram. A Bíblia diz em Efésios que nós temos toda a autoridade. Paulo fala sobre isso. O Senhor tem toda a autoridade, Ele deu à igreja, Efésios capítulo 1, a partir do verso 20. Nós temos essa autoridade, mas sabe o que acontece, amados? Nós não usamos. Nós deixamos que outro venha usar. Tem lugares em que você é colocado pelo Senhor para exercer a autoridade que o Senhor te revestiu, que o pastor não vai entrar, independente da quantidade de diplomas, de experiências, e essa pessoa, ela não vai conhecer ao Senhor Jesus se não for por você. E nós temos aquela ideia mentirosa de que eu não posso fazer nada. Essa era a ideia desses homens, de apenas despedir, dizer: não, foi bom estar com você, o culto foi legal, a reunião foi boa, nossa, o outro lá foi curado, que bom que você não vai mais sair mancando, que bom que você não precisa mais carregar o seu filho, mas pode ir embora. Não se continua, não se compromete, não se envolve com ninguém, não marca mais do que aquilo. Isso é quando se ora para uma cura. Sabe o que é saber que é revestido da autoridade do Senhor, amados? É usar a autoridade, é usar da autoridade. Quando Ele deu à igreja, Ele deu para que a igreja viesse usar, mas nós não usamos. Agora em dezembro, Dona Ana, mãe da Adriana, uma irmã ali da igreja,
teve um infarto. Sofreu um infarto, passou mal, quase morreu. Foi internada lá no HU. E já foi direto para o CTI, complicou. Lá teve mais uma complicação. Melhorou um pouco o seu quadro depois de fizeram o cateterismo, melhorou um pouco. Só que a notícia, o diagnóstico é o seguinte: a senhora tinha 3 veias entupidas, conseguimos amenizar 2, mas tem uma que está 98% obstruída. O médico falou: nós não mexemos. Compartilhou os meios técnicos, científicos, do conhecimento, e disse: olha, vamos entrar com essa medicação. E aí ela foi encaminhada para a unidade coronariana. Tornou um pouco mais fácil para a visitação, e a família ali, naquele impasse, depois daquele medo de perder a mãe, próximo do Natal. Eu sei o que é isso, perdi a minha avó, sepultamos no dia 22, uma mulher de Deus, foi algo que marcou a nossa vida. E eu orei: Senhor, não permita que essa família passe por isso. E aí veio a oportunidade de visitá-la, querido. Orei ao Senhor, marcamos o sábado, consegui verificar como que era o procedimento de visitação junto à capelania, e marquei para ir num sábado pela manhã. O Senhor disse ao meu coração: nesse sábado, você vai chegar no hospital, e você vai orar um bom tempo. Só que eu tenho um discipulado na parte da manhã, no sábado. E eu pensei: bom, se é 10 horas, dá certinho. Eu saio do discipulado, um tempo que eu tenho com o meu discipulador, e vou direto para o hospital. E lá vou ficar talvez meia hora. Mas eu esqueci que naquele dia não tinha discipulado, nós tínhamos desmarcado. E quando eu cheguei próximo da casa dele, querido, eu fui observar os contatos, e estava lá, realmente nós tínhamos marcado para o outro sábado, e era 9 horas, eu já fui direto para o hospital. Cheguei quase 1 hora antes, fui bem devagar, sabe aquele ônibus que está bem adiantado, quase indo para recolher, atrapalha o trânsito, eu fui devagar também, tranquilo, mas fui orando, buscando ao Senhor, já intercedendo. Cheguei lá, me identifiquei para a visita religiosa. Ela disse: tá, pode aguardar. E ali eu fiquei, fui afora, fiquei orando. Quando deu o horário, cheguei ao balcão, a moça falou: olha, não vai ter a visita agora, está tendo um procedimento, daqui meia hora o senhor volta. Eu já estava uns 40 minutos, falei: tudo bem, que é mais meia hora. Fiquei lá fora, deu 30 minutos, voltei. Não vai ter a visita religiosa antes da visita da família, vocês vão entrar junto com a família, só meio-dia. E eu tinha um outro compromisso, sabe o que veio no meu coração? Vai embora. E agora? Vai embora, bagunçou a sua agenda. Mas o Espírito Santo falando assim: eu te trouxe aqui, você vai ficar, você vai entrar. Irmãos, eu doido de vontade de ir embora, ao mesmo tempo ouvindo o Senhor, fui para fora, continuei orando, buscando. Cheguei, dei o meio-dia, ainda não está liberada nem a visita da família, espera mais 15 minutos. 12:30 mais ou menos foi quando eu consegui entrar, todos entraram, mas eu já estava lá há quase 2 horas, e foi realmente o tempo que eu intercedendo. Cheguei lá, encontrei deitada no balão, falando muito fraco, muito frágil. Estive um tempo com ela, aproveitei todo aquele período que eles deram da visita, aquela 1 hora, compartilhando e tudo. E ela, uma mulher muito católica, né, mas ao mesmo tempo aberta também àquilo que o Senhor já fez à sua frente, e na expectativa. E eu perguntei a ela: dona Ana, o que a senhora quer? E ela disse: pastor, eu quero entrar andando na igreja. Eu falei: então eu concordo, segundo a palavra do Senhor eu vou orar por você. Tirei o óleo e disse: a palavra do Senhor diz: chame os presbíteros da igreja. Tem alguém enfermo?
ore com ele, unge com óleo. A senhora crê? Creio, então nós vamos orar. Estava a neta dela ali, uma irmã, que bom que ela estava ali no horário de visita. Vamos orar pela sua avó. Colocamos as mãos, oramos, conhecendo a gravidade, tudo. Ela não conhecia um pouco, eu já tinha me informado com a família, e orei e pedi: Senhor, tira essa mulher daqui, seja feita a tua vontade, na autoridade do Senhor. Amados, saí, fui resolver o que eu tinha naquele sábado. Cheguei em casa em torno de 1h, 1h30, tinha ligado para a esposa: olha, vai atrasar um pouco o meu almoço. Quando foi em torno de 1h40, eu estava almoçando naquele sábado, tocou o telefone, era o genro dela, e eu almoçando, o telefone tocou, falei para Raquel: será? Que será que aconteceu? E aí eu atendi. Fala, meu irmão, que notícia que você tem boa? Falei: já vou levantar. Que notícia boa que você tem? Falei assim: pastor, a dona Ana recebeu alta, eu estou indo buscar ela agora. Eu falei: glória a Deus, Deus é maravilhoso. Meu irmão, nunca mais, até hoje ela não voltou para o hospital. Em fevereiro, no início de fevereiro, estava viajando, me ligaram, falaram: pastor, vai ter o aniversário da dona Ana, vai ter um almoço, o senhor vem, é um churrasco. Falei: mas você acha que eu vou perder? Ou nada, estivemos lá, querido, orando por ela. Mas a igreja indispensável é aquela que toma posse da autoridade de Jesus. Você é chamado para tomar posse da autoridade de Jesus. Disse isso àqueles homens: dai-lhe voz de comer. Às vezes a situação é difícil, nós olhamos para a nossa condição, mas não é o nosso poder, não é a minha força, é a autoridade do alto, querido, que te reveste. Você é a igreja. Ser indispensável é isso, mas não somente isso, querido, o Senhor quer nos ensinar mais. Versículo 14 e 15 diz assim: pois eram cerca de 5.000 homens. Então disse os seus discípulos: fazei-o reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada um. E assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. O versículo de número 15, aqui na versão da Bíblia, diz assim: eles atenderam. Diga comigo: eles atenderam. Quem que atendeu? Os discípulos. Eles atenderam, e nós entendemos aqui, queridos, o que a Bíblia nos ensina acerca desse segundo indicador. E o segundo é o seguinte: uma igreja indispensável é aquela que é obediente à orientação de Jesus. Para ser indispensável, eu preciso ser obediente. O Senhor nos dá liberdade de pensar, de escolher, mas, querido, Ele nos dá a opção de obedecê-lo. Às vezes nós somos tão inteligentes que nós achamos que esse negócio de Jesus aí não serve não. Estamos até dentro da igreja, mas achamos que esse negócio de obedecer não é bem assim não. Olha, aqueles discípulos, eles estavam sendo ensinados em uma área que faz toda a diferença: obediência. Quando se olha para a vida de Jesus, a referência que nós temos dele, sabe o que é? Obediência. No batismo, ouve-se a voz dizendo: esse é o meu filho que me dá muito prazer. Lá no Getsemane, a oração de Jesus é: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele estava disposto a obedecer. Paulo, quando ensina a igreja em Filipos, diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, o Pai deu a ele um nome que é sobre todo nome, e que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe por que isso, querido? Porque ele foi obediente. A diferença está na obediência. A obediência abre as janelas dos céus para que o milagre aconteça.
O Senhor quer realizar um milagre através da sua vida, mas depende da disposição que você terá para obedecê-lo. Às vezes nós queremos um milagre, queremos que o Senhor faça um milagre, Ele precisa ressuscitar, mas nós não queremos tirar a pedra, nós não queremos fazer a nossa parte, porque nós não acreditamos. Precisamos entender que a obediência a Jesus não pode ser apenas de palavras. Às vezes até falamos, não, eu obedeço, afirmamos sim, mas o que vai confirmar são as nossas atitudes. As nossas atitudes, elas realmente serão a confirmação. A igreja, ela deve reproduzir a sua obediência diante das pessoas, para que elas sejam alcançadas. Eles já tinham refutado a ordem de Jesus, dizendo, só se fôssemos nós comprar comida para 5.000 homens. E Jesus continua dizendo, manda esse povo sentar em número de 50. Já pensou que 5.000 homens, fora as mulheres e fora as crianças. Agora eu pergunto, qual é a nacionalidade daquele povo? Eram judeus, era daquela região onde, se fossem brasileiros, talvez nós arriscaríamos um número de 15.000, ainda mais nessa época onde o máximo que se tem é um filho, 2. Mas querido judeu, não, uma coisa que ele gosta é fazer filho. Né? A qualidade da mulher estava nisso, e até hoje é a cultura. Eles não se importam com crise, não. Então vamos colocar em torno de 15.000, mas era muito mais, fora as crianças, as mulheres. O Senhor fala, manda sentar em grupos de 50, mas eu só tenho comida que não dá nem para dependendo da fome e a capacidade do camarada. Se tiver uns 2 chamados ali, pronto, já era. E aí o texto fala, e eles obedeceram. Irmãos, tem momentos que nós temos que apenas fazer. Eu me lembro que tinha sido chamado para ir na casa dessa dona Ana, a pedido dela e da sua esposa. Ela acolheu o seu genro na sua casa. A sua filha estava cansada dele. É um jovem precioso, uma família preciosa. E quando eu cheguei, me convidaram para que eu entrasse lá no quarto. O jovem estava dentro do quarto. Eu cheguei e me deparei com um jovem queimado, estava sem camisa, magro, com o peito todo queimado, a boca queimada, os dedos, as mãos queimadas, chorando, dizendo, pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida, minha mulher não me quer mais. 16 anos preso nas drogas. E ali eu ministrei para ele, falei, olha querido, Jesus pode mudar a sua história. Eu vim aqui em obediência ao Senhor, você me chamou, mas o Senhor me mandou aqui. E ali compartilhei a vida daquele jovem, que ele entregasse a vida naquele momento. Ele falou, eu quero, estou cansado. E ali eu pedi para que ele ajoelhasse, na frente da sua sogra, na frente da sua mãe, do seu pai. Eu ministrei na vida daquele jovem, pedi que ele também repetisse, que ele orasse. Ministramos sobre a vida dele. Ele concordou, ele aceitou. E ele disse, eu estou liberto. Vai lá falar com a minha esposa agora. A esposa não queria ver ele nem pintar de ouro. Vai falar com a minha esposa. Tá bom, era do lado. Cheguei na casa dele. Hoje ele tem uma casa, mas era um barraco, irmãos. Um excelente profissional, um homem com habilidade na construção civil,
mas morando num barraco. Uma casa, não tem nem como explicar a condição. Uma parte coberta com um tipo de telha, com outro, com lona, e ali ele, a esposa e os 3 filhos. Uma condição deplorável. E a mulher lá dentro, triste, arrebentada. Eu falei: agora, Senhor, me dê a tua palavra. Fui até a casa daquela mulher ao lado, e ela já chegou toda resistente, e eu falei o que Jesus tinha feito na vida do esposo, e ela, como que ela ia acreditar? Eu falei: tem uma forma de você acreditar, experimentando o que ele acabou de experimentar lá. E assim ela aceitou. Oramos também com ela. Falei: o Senhor pode restaurar o seu casamento. Ela estava cansada de sofrer, eram 16 anos de sofrimento. Foi a coragem que ela teve de pedir por liberdade, mas ia acabar com a família. E eu disse: olha, tem algo ainda a fazer. O seu esposo, ele pediu para que eu tirasse algumas coisas que estão aqui dentro. Esse é o sinal de que realmente ele entregou a vida dele para Jesus. E ele tinha falado para mim: pastor, vai lá, tem um armário. Ele falava armário, mas não era um armário, era um negócio lá, que era na sala. Tem uns CDs lá, tudo que tiver lá pode pegar. E eu pedi uma sacolinha, comecei a pegar. A autoridade, o homem falou para pegar, opa, comecei a tirar. Mas o que não quer nem saber, pode colocar na sacola. E começamos a pegar. E ele disse: em cima do armário da cozinha tem alguns cigarros de maconha pronto, tira para mim também. E eu comecei a tirar, junto com o pai dele, subíamos e tirava. Dentro da caixa de ferramenta que eu levo para o serviço, tem uma quantidade lá de droga, e eu fui lá e começava a pegar. Enchemos 2 sacolas, colocamos tudo que ele pediu, tudo que ele, uma roupa, uma outra coisa, e nós fomos colocando. Passou um pouco, irmão, nós estávamos numa varandinha no fundo. Eu vi que chegou um jovem, uma pessoa, vi um vulto chegando. Estava de costa. Quando eu olhei e falei: quem é aquele? Estava escuro. Aí eles falaram: é o fulano. Falou o nome do rapaz. Totalmente viciado, drogado, naquela região do Vila Násia. E eu fui em direção a ele, estendi a mão, falei: Jesus quer mudar a sua vida. Ele assustou, pegou na minha mão: vamos entrar, nós vamos orar. Foi embora. Depois eu fiquei sabendo, querido, eles falaram que aquele jovem, naquele momento que ele foi lá naquela casa, ele mesmo disse, eu não sei, tinha um clarão, ele estava com um facão desse tamanho. Ainda bem que eu não vi o facão, irmão, senão aquele muro. E ele foi. Eu saí com todo aquele material depois de orar. Fomos para o segundo período, levamos para a igreja, orando, para queimar, para jogar fora, para quebrar aquilo ali. Na ida houve uma opressão por conta, no meio do caminho veio aquela sensação com um objeto, aquilo que eu sabia que eu estava levando, que tinha uma quantidade de droga ali. Aí eu já orei: Senhor, eu não quero transportar isso, não é a minha vontade, o Senhor sabe, Deus. E levei à igreja, deixei lá, chamei os irmãos para orar, para quebrar toda aquela influência, jogar fora, queimar. E aí fomos para um processo de ajuda. Aquele jovem, falei para ele sobre o centro de recuperação, e ele disse: querido pastor, eu não preciso. E a família toda assustada. E ele disse: eu não preciso, Jesus já me libertou, eu não quero mais isso. E eu falei: vai, Zé, atende a sua esposa, atende seus pais, eu sei que Jesus te libertou, mas vai. Conseguimos um local, ele foi, ficou 1 semana. Quando deu sexta-feira, ele me liga e falou: pastor, eu quero ir embora para casa, que eu tenho que cuidar da minha família. Eu disse: a igreja vai cuidar, não, eu tenho que cuidar da minha família. Aí todos ligaram: e aí, pastor, o que nós vamos fazer? Eu falei: deixa Deus agir. Aquele jovem ficou 1 semana, nunca mais ele colocou nada na sua boca.
da sua família, liberto. Quando confirmou, o Senhor falou bem assim: esse é o que vai começar a levantar as paredes da igreja. Foi o construtor que nós começamos. Hoje ele está com a casa dele, tem um carro, coisa mais linda, família, e a esposa está grávida de novo. Falei: você gostou, né, irmão? Que bênção. Mas ser indispensável é isso, querido. O Senhor disse: põe de 50 em 50. Imagina aquele Pedrão, os discípulos dizendo: vamos colocar esse povo reunido, eu vou ver o que vai dar. Vamos ver o que vai acontecer. Reúne aí, pô, Ariel. O que vai sair não sei, espera aí. Fica você, mais 50, vai lá. E começa a reunir. O Senhor mandou? Então vamos fazer. Eu não tenho, ó o meu bolso. Imagina aquele jeito amável de Pedro, antes dele passar por todo aquele processo. Imagina o jeitinho dele arrumar os 50, mas ele estava arrumando. Às vezes você acha que eu não posso fazer porque eu sou igual Pedrão. Deus também usou Pedro como você é, querido, hoje. Mas ele fez de Pedro um grande homem, amável. Quando você vai ler as epístolas, as cartas pastorais de Pedro, que coisa linda. Mas um homem que começou primeiro obedecendo. Para ser indispensável, você precisa obedecer. O que Deus tem mandado você fazer, querido? Mas você resiste. Você não quer. O segundo indicador nos ensina isso. Uma igreja indispensável é uma igreja que ela obedece à orientação de Jesus. Quantas pessoas passaram pelas suas mãos, passaram pela sua empresa, pela sua vida, e o Senhor falou: ora por ele, abençoe a vida dele. Estou com vergonha, estou sem tempo. Estive fazendo uma visita semana passada, e chegando em casa, era próximo ali, fui a pé, voltando, encontrei uma das vizinhas, e eu chegando no portão de casa, eu vi ela saindo do carro, e é uma pessoa que é difícil até de você conversar, e vai com muito jeito, cumprimentar, e o Senhor disse: vai até ela. E eu já chegando no meu portão, vai até ela, cumprimentei: tudo bem? Boa noite, está bem? E ela já saiu do carro, deixou a porta aberta e disse: eu não estou bem não, e começou a vir em direção, e eu comecei em direção a ela. E ali eu falei: o que foi, querida? E ela começou a relatar algumas situações. Eu falei: eu vou orar por você agora. Coloquei a mão na cabeça e comecei a ministrar sobre a vida dela, pedindo que o Senhor visite. Quantas vezes nós não temos tempo, 5 minutos, queremos que o Senhor traga pessoas para a nossa célula, para o nosso pequeno grupo, mas nós não somos amáveis com ninguém, nós não queremos dar de comer, dar do nosso tempo para ninguém, não queremos obedecer, aí a pessoa passa. Ser indispensável é obedecer, querido. Não feche os seus ouvidos. Mas terceiro e último indicador, eu quero finalizar com você essa ministração, está no versículo 16 e 17. E tomando Jesus os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, os abençoou, partiu e os entregava aos discípulos, para que os pusessem diante, o colocassem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram, e foram levantados os que sobejou 12 cestos de pedaços. Para ser uma igreja indispensável, é preciso entender, querido, que é uma igreja que ela aplica fé na ordem de Jesus. Para você ser indispensável, você precisa aplicar fé. Não adianta apenas você conhecer, é importante você ler a Bíblia, e você deve ler a Bíblia todo ano. Cada ano nós precisamos ler a Bíblia. Todo ano, ler, mas não basta apenas ler, nós precisamos aplicar aquilo que nós estamos lendo e vivendo. Uma igreja indispensável, ela aprende a aplicar fé.
Fé em Jesus é ter confiança, garantia e segurança na sua palavra. Você realmente tem garantia na sua palavra? Tem gente que fala que não é bem assim hoje em dia. Lá atrás tudo bem, realmente não é bem assim, porque a igreja de hoje, ela tem apostatado da fé, ela tem tirado os olhos de Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, que ungiu os primeiros discípulos, é o mesmo que ungiu a mim e a você. Amém. Nós precisamos entender isso. Nós caminhamos nessa cidade com a mesma autoridade que Jesus caminhava na Galileia, na Judeia, em todos os lugares, aqueles homens da mesma forma. Precisamos aplicar fé. Queridos, quando eu cheguei no portal do Gramado, eu falei: Senhor, que difícil. E Ele falou: você precisa de uma coisa, crer que eu estou com você. E não basta apenas fazer um seminário, não basta apenas passar por um congresso e pronto, isso é bom, mas é a cada dia. A experiência de ontem, ela foi boa para hoje, mas hoje eu preciso ter algo para hoje e para amanhã também. E assim vai, queridos. É preciso ter fé. Fé em Jesus envolve uma troca. Sabia que exige uma troca, querido? Trocar, e a troca mais difícil para nós, você precisa trocar você por Jesus. Você precisa sair de cena. Você tem que sair fora. Paulo, ele nos ensina dizendo: não sou mais eu. A gente olha para a vida de Paulo: rapaz, mas que homem, hein? Eu não aguentava aquilo lá não, mas Paulo também não ia aguentar. Era o Senhor com ele. É assim, queridos. Hoje, chegando em casa, depois de aconselhar um casal, e tivemos que aconselhar um casal da maneira que foi muito rápido, falei: olha, vamos marcar depois, que eu lembrei que meus filhos estavam no carro, uma situação difícil, e eu procuro tirar, porque para não envolver e não machucar o coração deles, são situações que eles ainda estão aprendendo. E a Letícia compartilhou, falou assim: comigo eu não aguentava isso. Eu falei assim: querida, eu quero pedir perdão para você, primeiro que não era para você estar ali, e segundo que não é assim que age. O homem não vai aguentar, mas com Cristo a gente aguenta. Era uma situação de um peso, de uma acusação. Eu falei: não é assim, ore, vamos orar por essa família. Nós precisamos aplicar fé, querido. Eu preciso trocar. Eu preciso deixar de confiar em mim mesmo e confiar em Deus, porque o ego é a nossa vontade, a razão. Ele nos impede de experimentar os desafios e de dar passos ousados em Deus. Querido, eu quero dizer algo para você. Eu estava estudando sobre isso, e Deus falou algo tremendo ao meu coração, sobre aplicar fé. Aqueles discípulos, eles receberam os pães e os peixes apenas abençoados. Pastor, mas que diferença faz isso? Eu também achava que não tinha diferença nenhuma. Mas quando aqueles peixes abençoados e os pães começaram a sair da mão deles, eles começaram a ser multiplicados. Mas eles só saíram da mão deles por um ato de fé. E às vezes nós não vemos o Senhor fazer nada, porque Deus entrega o peixe, tem 200, e você fala: mas como? Vou guardar isso. Está abençoado, mas ainda não está multiplicado. O Senhor esqueceu de mim, tem que alimentar 200, o Senhor me deu 3 pães. O azeite da viúva, o profeta diz: traz vasilhas de toda a vizinhança. Eles trouxeram. Fecha a porta. Que hora que vai encostar o tonel aí o carro de azeite? Não, é o que você...
aquela com um pouquinho de azeite. Mas aquele tantinho assim, é isso mesmo. Mas o que eu vou fazer com esse bando de vasilha? Pega a sua vasilha, põe os seus filhos enfileirados assim, vai enchendo, porque tem que ser rápido. Aqui é um sistema que tem que ser rápido. E o profeta diz, vai enchendo de azeite. O que aconteceu? Eles começaram a deitar azeite, encheu a panela. Primeiro, acredito que eles devem ter trazido a menor panelinha. Traz aquela cumbuquinha, aquela. Encheu, quase derramou. Traz a maior. Traz outra maior. Traz um caldeirão. E começaram a trazer o caldeirão. E vai azeite, vai azeite, vai azeite, vai azeite, vai panela, vai panela. Encheram todas as panelas. Encheu tudo. Querido, nós temos que entender que a multiplicação está quando você aplica fé. Você começa a ser indispensável quando alguém te chama, e não é por acaso, é porque você foi colocado ali propositalmente pelo Senhor, tanto para você ganhar o recurso para a sua casa, como para você abençoar gerações. E a pessoa te chama e fala, eu não sei o que está acontecendo, o meu marido está com uma situação difícil, eu estou desconfiado disso, minha mulher, meu filho parece estar envolvido com droga. Você fala, vem aqui, querido, eu vou começar a orar hoje com você. Eu posso na sua casa. Nós temos ensinado os irmãos ali, temos aprendido isso. Vamos orar e começar a estudar a Bíblia junto. A gente chama de casa de paz. Quantas casas podem ser abertas a partir do nosso relacionamento profissional, comércio, e a multiplicação vem. Se aqueles homens eles deixassem guardados, não ia alimentar todo mundo, mas eles começaram a passar. Então aqueles pães eles foram abençoados. Interessante que chegou na mão de Pedro, entregou na mão de Mateus, entregou na mão de Judas e falou assim, vai primeiro. Imagina Tomé pegando aquele pão. Jesus sabendo, pega Tomé. Para Pedro entregou 3 pães, tá Tomé. Tomé, você vai ficar responsável daquele grupo lá, ó. Tá vendo aqueles lá? Tudo aquilo, Jesus, aquele setor lá é seu. 5, 10, cada 50, vamos colocar 10 grupos, 50 grupos de 50 para você. Tudo isso. Ele falou, então vai me entregar um caldeirão. Para Pedro entregou 3 pedacinhos. Para outro entregou, para Tomé entregou 2. Tem alguma coisa errada aqui. E ele esperou Pedro, era o mais ousado. Pedro chega, come ligeiro, rapaz. Chegou para o mais chegado, é melhor você comer ligeiro que o negócio. O camarada, vá! Tem mais outro, pode comer mais. Pedro falou, rapaz, o povo aqui não para de comer. Tomé falou, vou levar para o meu povo. E corre Tomé, começa a aplicar fé. E cada um começa a aplicar fé. Aplicar, e o povo começa a ser alimentado. E fala, nunca comi comida tão boa e maravilhosa. Estou cheio, não aguento mais, vou jogar fora. Não joga não, traz. Tem mais gente que vai comer. Não desperdiça. E o texto fala, queridos, que aqueles homens, eles comeram e sobraram 12 cestos, porque um para cada um daqueles homens que estavam sendo ensinados para serem indispensáveis. Tem coisa que acontece e vem ao nosso conhecimento. Eu estou há alguns anos aplicando fé na vida de uma senhora vizinha lá da igreja. Alguns anos atrás, um tempo atrás, talvez já fazem 4 anos que começou. Eu sei que ela vai contar o testemunho todo. Estive com ela semana passada, sempre eu vou lá. E nós temos um tempo de eu tomar um mate junto, de orar com ela e orar. E lá a irmã dela tem uma banquinha de jogo do bicho. O que acontece? Sempre tem aquela clientela. Aí aqueles sorteados, que na hora da oração eles chegam, antes de fazer a fezinha deles, eles vão ouvir sobre a fé em Jesus, que é o momento da oração. E aí eu oro com eles, abençoo a vida deles. Mas aconteceu uma vez, querido,
Eu já quero finalizar com os irmãos. Que aquela mulher estava com problema de saúde, não tinha condição de ir ao médico. E ela pediu que eu a levasse. Eu sim, aceitei. Fomos até o hospital, fiquei aguardando. E para minha surpresa, quando chamaram o nome dela, eu estava acompanhando, ela disse: pastor, entra. Eu vou no médico com a minha irmã, se preciso for, com a minha esposa, com a minha mãe, mas uma desconhecida. Como que eu vou entrar? Entra, pastor. Tá bom. Entrei, falei: e agora? Primeira coisa, o médico falou: seu filho, quem é seu? É um amigo, um pastor amigo meu. Ele já me olhou assim, e ela, tudo bem, e começou a relatar. A senhora não pode fazer a cirurgia por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eu comecei a esconder, né? Por isso. Ele levantou um texto, querido, umas 3 páginas, bem pautado. Eu entendi que ele estava dizendo: eu não quero fazer essa cirurgia. Aí aconteceu que, depois que ele terminou, o que a senhora acha? Ela vira para mim e fala: e aí, pastor? Concordei, comecei concordando com o médico, senão eu ia sair dali. Concordei, tudo. Mas pensei: vou concordar e vou pelas beiradas, tentando trazer ela à autoridade do médico. Mas só que eu tive que declarar que Jesus era maior. Eu falei da capacidade, do conhecimento, da importância dele, da habilidade, mas falei que existia um médico dos médicos. E ele disse 95% de chance de dar uma hemorragia. Ela tinha que tirar uma cirurgia no rim, tinha que tirar algumas pedras e também tinha que tirar uma rede. E eu não entendo nada disso. E eu falei: mas esses 5% é suficiente para o senhor agir. Aí ela disse: pode marcar a cirurgia. Aquele homem, ele só faltou pegar no pescoço. Se ele levantasse, eu abria a porta. Irmãos, no dia da cirurgia, eu ia estar viajando, e eu disse para ela: eu vou estar orando desde já. E comecei a orar, porque eu fico o negócio... E orando com ela, e orando por ela, e orando por ela. Eu falei: olha, senhora, eu vou chegar no outro dia, depois que a senhora fizer a cirurgia, mas onde eu estiver, eu vou estar em Cuiabá nesse dia, eu vou estar pregando, mas eu vou entrar em oração. Me liga na hora que a senhora entrar no centro cirúrgico, for para o centro cirúrgico, pede para sua filha me ligar. Tá bom, querido, realmente, a filha dela me ligou e disse: olha, pastor, minha mãe está entrando agora no centro cirúrgico, ela pediu para que ligasse para o senhor. Tá bom. Irmãos, eu já estava orando, eu fui: Senhor, chegou o dia, é o Senhor. Orei para a vida daquele homem. Cheguei no outro dia, de viagem, não deu para ir na visita, fui no dia posterior da minha chegada. Cheguei lá, querido, pedi para falar visitar a Neuza. Quando eu cheguei no andar, a enfermeira falou assim: você que é o pastor? Eu falei: vixe, já meu nome está rolando por aqui. O que será que aconteceu? Você que é você. Ah, avisa lá que chegou o pastor da Neuza lá. Fiquei meio assustado. Mas, amados, ela, com um sorriso desse tamanho, mostrou aquele monte de pedra que ele tirou e falou: o próprio médico disse: cadê aquele pastor? Eu nunca realizei uma cirurgia tão bem sucedida. Ele disse: olha, no momento que eu abri você, glória ao Senhor. E ele disse: olha, quando eu abri, começou a ter hemorragia. E eu falei: para que eu fui na cabeça daquele homem? Mas ele falou: algo aconteceu comigo. Parece que tomaram as minhas mãos. E eu comecei a cortar. E eu comecei a tirar. Eu tirei um negócio esquisito de dentro de você, ele disse a ela. Um negócio esquisito, uma coisa embolada, feia. E aí estancando a cirurgia, estancando a hemorragia, segurando aquilo, e eu fui costurando, e a própria equipe diz: ele sempre conversava, ele não falava nada.
foi a melhor cirurgia. Depois, queridos, ele ligava para ela: olha, fala lá para o seu pastor para ele orar que eu tenho outra cirurgia. Difícil. Irmãos, e esse testemunho, todas as pessoas que chegam, e eu estou lá, ela conta, e sabe o que as pessoas falam? Eu quero que você ore por mim. E eu falo: não sou eu, é Jesus. Você quer Jesus? Quem fez isso não foi eu, foi Jesus na vida dela. Queridos, o Senhor, Ele nos abençoa, nós temos que aplicar fé. Você já tem a bênção do Senhor, você tem que aplicar fé. De repente você está brigando contra um câncer, você tem que aplicar fé. Põe as suas mãos e repreenda. Você precisa entender isso. De repente tem algo que você quer na sua família, você tem que aplicar fé. O Senhor já te abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Você crê? Diga amém. Amém. Eu creio. Campo Grande precisa ser impactada por homens e mulheres que andem por essas ruas aplicando fé na ordem de Jesus. Abaixe sua cabeça, querido. Eu quero concluir. Ser uma igreja indispensável é estar no mundo e não ser do mundo. É pregar aos ouvidos e também aos olhos. O Senhor te chamou a fazer a diferença. Pregar aos ouvidos, mas também aos olhos, dizendo: o Senhor pode mudar a sua história, o Senhor pode mudar a trajetória, pode trazer de volta alegria ao seu lar. Ser a igreja indispensável é anunciar o amor de Deus, mas não esquecer dos atos de misericórdia. A igreja tem esquecido de ser misericordiosa. É muito fácil despedir as multidões. É muito fácil dizer: vai adiante, Deus abençoe você no seu caminho. Mas não é isso que Jesus fez. Ele atendia, Ele tirava tempo. É demonstrar a sua fé através de obras, daquilo que o Senhor tem te ungido a fazer. É ir lá fora onde as pessoas estão, em vez de esperar que elas venham aqui dentro. Elas querem vir, elas querem saber o que você está tomando, o que você está comendo, o porquê, porque o Brasil está numa crise, as famílias estão sendo bombardeadas, o aumento da violência, elas querem saber, mas não tem força para vir. Nós precisamos ir até elas. É ser indispensável dizer: querido, Deus tem uma nova história para escrever na sua família. Ser uma igreja indispensável, querido, é ser relevante fora dos portões aqui dessa igreja, do templo, da nossa propriedade. É levar o pão da vida aos famintos, água da vida aos sedentos. É levar a esperança de salvação àqueles que estão perdidos. É permitir que o Senhor venha mudar a história dessa cidade, por aquilo que eu experimentei dele. Eu quero ser indispensável. Você quer ser indispensável, querido? Eu quero ser. Por isso eu oro e falo: Senhor, me ensine. Ele quer ensinar, Ele quer renovar o óleo sobre a sua cabeça. De repente você foi humilhado, você recebeu uma palavra que machucou o seu coração, mas nessa noite o Senhor quer trazer de volta o óleo novo, a alegria, o vigor, o fôlego, aquela disposição. Eu quero orar por você, querido. Eu quero abençoar a sua vida, aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Eu quero partilhar com você, para que você também saia. Não basta somente eu, o pastor Richard e alguns, não, que todos nós, a igreja de Jesus, saindo por este lugar, não mais despedindo multidões, mas acolhendo, atendendo, compartilhando. Na sua casa, quantos na sua casa você já despediu? Na sua família. Mas nessa noite o Senhor quer mudar a sua visão. Você quer, querido? Saia do seu lugar, vem aqui à frente, dizendo: eu quero sim, Senhor. Eu quero orar por você.